Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar, portanto, a ver, como prometido, os impostos em espécie, ou seja, vamos analisar um a um os principais impostos brasileiros. É evidente que a gente vai dar uma abordagem superficial, afinal de contas, haveria muito o que falar de cada um dos impostos, mas nós vamos tentar para vocês fazer uma abordagem suficiente e com algumas observações atuais da jurisprudência, portanto, para colocar vocês perto de uma realidade mais prática. Eu vou fazer sempre, eu disse para vocês que a gente vai começar tratando primeiro dos impostos municipais. E vamos começar, portanto, pelo primeiro e normalmente o mais importante dos impostos municipais, que é o IPTU. Usando aquele método que a gente preparou para vocês nas aulas anteriores, nós vamos fazer uma abordagem do IPTU no plano constitucional e aí então, na Constituição, o IPTU tem a sua competência estabelecida no artigo 156, inciso 1. E no parágrafo 1º, ele trata basicamente de delinear um princípio fundamental que vai nos ocupar bastante, que é o princípio da progressividade e as suas modalidades. No plano infraconstitucional, o IPTU não tem uma legislação complementar específica, de modo que se entende que a norma complementar que vai balizar a conduta dos municípios na criação do IPTU é o Código Tributário Nacional, que a partir do artigo 32 tem, portanto, um capítulo específico que trata do imposto predial e territorial urbano. A gente vai então começar a estudar aqueles aspectos, mas antes fazer uma abordagem geral sobre o IPTU. O IPTU, portanto, é um tributo de natureza fiscal, ou seja, basicamente o que se pretende com ele é prover o município de uma determinada receita. Então, fundamentalmente, historicamente, o IPTU serviu como tributo arrecadatório, mas mais recentemente, por conta de uma progressividade que a gente vai estudar, chamada de progressividade extrafiscal, o IPTU ganhou um viés também não arrecadatório e, portanto, regulador, que tem a ver com função social da propriedade. Então, o IPTU funciona em duas vertentes. Uma primeira vertente relacionada à sua condição fundamental de gerar receita, e uma outra vertente secundária, mas também importante, que é a possibilidade do IPTU ser usado como instrumento de política urbana, de política habitacional social. No plano ordinário, nós não vamos estudar, porque não tem como analisar cada uma das leis ordinárias que instituíram no bojo da competência de cada município os respectivos IPTUs municipais. Seriam 6.000 leis, não tem como fazer isso, a gente vai dar, portanto, uma abordagem geral. Como nós também combinamos, a gente vai sempre estudar os impostos dissecando-os naqueles 5 aspectos. E realmente o aspecto mais importante é o denominado aspecto material, que é aquele aspecto onde nós nos debruçamos sobre o fato gerador, né? Sobre aquele fato descrito na hipótese de incidência. O que precisa realmente acontecer para que esse tributo nasça como obrigação tributária? Qual é o fato que o contribuinte precisa realizar na vida real que permita ao poder público cobrar dele o IPTU? Qual é a situação concreta que tem que estar presente para que a prefeitura possa então identificar a incidência daquele imposto? Vamos começar pelo nome. O imposto tem essa sigla IPTU, é Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana. Uma primeira observação, porque o 156 fala propriedade predial e territorial urbana. Então, propriedade predial e territorial urbana, o imposto seria IPPTU, né? Não IPTU. Na verdade, essa ideia de predial e territorial não faz hoje a menor diferença, porque tanto prédio quanto terreno, território, ou seja, tanto um terreno edificado, predial, como um terreno não edificado, ambos são imóveis e, portanto, não há a menor distinção. Eventualmente, a distinção entre predial e territorial, portanto, edificado e não edificado, vai ser fundamental para o cálculo do imposto. Por quê? Porque há alguma variação de áreas não edificadas, pode ter algum acréscimo de cobrança
justamente até em função daquilo que a gente vai ver na progressividade. Mas fundamentalmente não há diferença no direito civil entre predial e territorial. Por isso que a gente chama já de IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Voltaremos.